É a aula da Magna para esse semestre. É um prazer muito grande ter você aqui, Li. E sem mais, eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigada pela paciência nesse começo da sessão. É, eu vi que o Captions está funcionando bem, né? Agora a tradução está funcionando. E eu agradeço a Gisela por ter me convidado para participar dessa aula. É realmente uma ideia muito interessante. Esse formato, né? Eu não estou muito familiarizada, mas eu estou muito feliz de poder participar dessa discussão e trazer algumas ideias que eu espero que vocês também achem interessante. Que esse espaço sociocultural, essa área que eu estou particularmente interessada hoje. Nós não usamos esse conceito de indústria promocional aqui no Brasil, então seria muito interessante que você possa explicar um pouquinho a respeito disso para que a gente possa então continuar. Como que são essas práticas, essa comunicação, essa cultura consumista, essa promoção cultural, ela é muito interessante. Isso melhora a comunicação e tem tudo a ver com o nosso programa. É algo bem direto. Então, eu acredito que quando se trata dessa comunicação, que é a promoção, a cultura, a indústria promocional, são veículos para a comunicação que perpetua a dinâmica do consumismo e visto que elas fornecem uma forma de mercado de todas as formas, isso traz também algo como persuasão e escolha. Então, a ideia de trazer essa indústria promocional ou essa cultura promocional é trazer como que os anúncios e como que as propagandas elas podem ser trazidas. E essas implicações também trazem uma circulação do consumo, uma perpetuação do consumo, como uma forma de colocar isso na sociedade. Então, a perspectiva, se a gente for falar um pouquinho dessa promoção, dessa sociedade, não é apenas sobre a construção de um mercado, ou a comunicação, ou pedaços de informação de trazer essa perpetuação, mas também é uma forma de informar o consumismo. É uma intervenção uma forma de melhorar também a comunicação nesse aspecto no mundo. Então, se você pensar nesse impacto dessa perspectiva, da forma como eles deveriam ser, todas as comunicações existentes de comunicação promocional, quando falamos sobre comprar algo ou ideologias, também podemos falar que isso é como se fosse uma forma de política de consumo. E de uma forma como nós organizamos o mundo ao nosso redor, também pode melhorar a forma como nós entendemos a nossa posição nesse mundo. É basicamente uma forma bem forte de interpretação da economia e essa sociedade, essa forma de argumentar, esse papel é uma das características da promoção e é essencial. Isso tem um grande âmbito dentro disso. E visto que nós temos uma audiência que está lutando por essa forma de comunicação e essa forma de persuasão, nós não estamos falando que o que nós temos hoje é algo insignificante, mas
Nós queremos levar isso através de uma política que nós possamos usar, como políticas de personalidade, como que nós podemos usar o que as pessoas pensam baseado nas ideologias que nós que já são existentes. E essas ideias, ela é basicamente direcionada para esses tipos de argumentos que nós temos. Eu não sei se essa é exatamente a pergunta. É, espero que eu tenha respondido essa pergunta. Ah, não, não é uma pessoa que quer fazer uma pergunta, é só alguém que estava com o microfone aberto. Mas uma das coisas que eu quero fazer nessa discussão, me perdoe se for um pouquinho além do que nós já conhecemos, porque é um pouquinho amplo, mas queremos pensar um pouquinho sobre como a comunicação, ela forma a, a forma de consumo que nós temos hoje. Eu vou usar como exemplo, na segunda parte dessa discussão, a ideia de, a ideia de divisões no espaço político. Queremos ver como que nós podemos ter esse consumo de uma forma orientada. E nesse espaço político também, porque nós temos ideias que são ofertadas a respeito de como que a sociedade ela realiza esse consumo, como que isso afeta diferentes pessoas diferentes. E é importante pensar nessas políticas públicas que realmente vêm disso. Queremos pensar também num contexto mais produtivo e uma forma um pouco mais orientada, não, de uma forma que as pessoas possam realmente se interessar. Nós queremos também trazer um pouquinho, talvez no final dessa discussão, se vocês quiserem também fazer perguntas durante essa conversa, só levantem a mãozinha eletrônica para que eu possa ver, e aí a gente tenta trazer essa conversa de uma forma mais discursiva. Mas eu quero ampliar um pouquinho essa ideia de indústria promocional, falar a respeito dessas relações como uma ação ativa e queremos trazer também como que isso faz com que a sociedade ela esteja em diferentes modalidades. Uma das coisas que eu quero trazer é a visibilidade e a circulação. Trazer o que eles fazem quando eles estão criando essas realidades, mas também olhar através da fragilidade, ambiguidade e, e trazer como essas realidades elas estão mudando e como que isso tem também fragilizado a sua permanência. Então, eu vou concluir também com alguns pensamentos bem breves. E para trazer essa discussão de uma forma um pouco mais ampla, quando nós, em termos de comunicação e promoção dessa comunicação, essa, o que a organização está fazendo, o que tem sido feito, o que tem sido bem sucedido, como que nós podemos fazer com que se torne melhor. E nesse tipo de, nesse tipo de organização, de estudo, como que nós podemos aplicar isso no mundo? Também existe essa organização funcional. Queremos também trazer, então, essa abordagem. E o foco primário, como que isso se originou e como que isso se estabeleceu nas organizações. Então, as pessoas que faziam esse trabalho, eles eram entendidas como artistas organizacionais.
e havia diferentes tipos de poderes, a forma como isso estava relacionado com a função de outras organizações e o impacto dessa comunicação. E isso determinava como que as pessoas vendiam mais, que era um resultado também da comunicação, que o tipo de trabalho onde se trazia esse marketing e como que isso teve um ótimo efeito. Então, a comunicação promocional nesse contexto não tem muito poder em si, mas era apenas entendida como um vaso onde uma ferramenta onde uma coisa poderia ser aplicada e isso ajudaria as pessoas a tomarem alguma ação. Isso se torna algo como algo associado a um exagero, mas também é algo muito normalizado. Nós vemos esse tipo de promoção todo o tempo, nós vemos isso em cada esquina. E as pessoas, eles se comunicam com a gente dessa forma, tentam atingir o público dessa forma. E nesse processo de entendimento e o que esperar e esse espaço normalizado, eu vejo que existe um perigo que é o de parar de interrogar o que que aquela promoção está fazendo, o que que aquele anúncio está fazendo, e vez por outra existem capacidades separadas da organização. Então, o que está acontecendo no mundo, conforme nós usamos essas técnicas, vendo de um parâmetro cultural, isso afeta, isso afeta todo o quadro geral. Afeta a forma como nós vemos o mundo, afeta a visão que nós temos de nós mesmos no mundo e como que outras pessoas nos entendem também. Então, por exemplo, isso afeta debates. Um exemplo é a questão do gênero, são espaços onde existem várias perguntas e as perguntas surgem baseadas em como que isso tudo vai ser afetado. Isso nós estamos falando de poder comunicativo. Agora, os dias que eu penso, esse tempo que eu penso que é importante trazer para o público esses argumentos sobre políticas e como que isso pode se beneficiar outras gerações também. Então, o- parece que esse espaço para debate acabaram. Então, quando eu falo desse espaço de comunicação como uma intervenção cultural, essa comunicação ela não é tão dinâmica, ela não, mas ela invoca muita resposta. E nós vemos com frequência que a organização ela pergunta em sua comunicação com o público, eles pedem que eles engajem em uma certa forma de comunicação, para que eles possam então circular um slogan e trazer esse produto para esse espaço. Então, existe, de uma certa forma, uma cooperação, mas quando nós fazemos isso, nós exigimos um tipo de participação. Então, nós precisamos estar envolvidos e querer participar, pelo menos até um certo ponto. Então, nós vemos meio que uma certa dinâmica nova, algo dentro dessa comunicação. Esse tipo de orientação, ele tem consequências. Agora, indo um pouquinho além dessa ideia ideológica de organizações, mas olhar também para o trabalho ideológico da sociedade, como que isso está mudando, como que isso tem trazido outros normais, e também nos relacionamentos que nós construímos com outras organizações e que as organizações também constroem com a gente.
Bom, eu vou tentar trazer um pouquinho a respeito desse background, dessa abordagem e, e ver o que foi de fato aceito. Mas existem algumas gramaturas que nós precisamos analisar e como que isso contribuiu para a formação desse trabalho. Então, tudo falando desse contexto de consumo. Existem alguns pontos de vistas que não são limitados às organizações. O segundo ponto que nós vamos falar é que todas essas formas de comunicação, ela tem se formado na forma como tudo isso tem sido operado. Então, nós vamos falar de uma dimensão específica, como que isso é promovido. A promoção, ela também tem o poder de intervir na sociedade e fazer mudanças. E é por isso que nós exigimos esse trabalho promocional para que os anúncios eles sejam algo mais responsável e que elas possam trazer algo que realmente seja representativo, mas que melhore essa comunicação. Nós precisamos é, que elas sejam da forma como nós imaginamos essas dimensões. Também esse tipo de promoção ele pode gerar mudanças. E se nós discutirmos a respeito disso, como que isso é feito, e se nós reconhecermos quem são os alvos dessas comunicações, nós podemos dizer também que os efeitos precisam ter também um efeito social e não apenas um efeito organizacional ou econômico. E, e finalmente, isso significa que essa promoção, ela nunca é neutra. Ela precisa ter uma perspectiva no mundo. E como resultado, se nós pensarmos no leque de variações que nós temos, dependendo da forma como algo é promovido, é, a gente vê que existe também um engajamento e uma luta por poder e posição na sociedade, nessa posição de dominante. Isso resultou em várias abordagens de pesquisa, não apenas, não apenas a previsibilidade, mas também ah, as incertezas e como que essas promoções, elas podem influenciar a sociedade e mudar a forma como isso opera. Explora também a fluidade dessa promoção, porque é uma dinâmica contínua e, e essa fluidez ela produz a circulação da comunicação, não apenas algo instantâneo ou uma comunicação que ocorre apenas uma vez, mas ela permanece, ela perpetua. E às vezes isso acontece ao mesmo tempo. E isso nos ajuda a definir algumas coisas. E isso nos ajuda a entender a, a indústria promocional. Há uns anos atrás, eu trouxe alguns exemplos de, de comunicação e o propósito desse flow de comunicação é algo que traz para as sociedades e para as entidades esse tipo de abordagem e que é uma abordagem mais ativa. Nós precisamos focar na forma como a comunicação em si ela se torna uma comunicação ativa e como que isso traz consequências no mundo ao nosso redor. Então, eu gostaria que vocês prestassem mais atenção na forma como a promoção ela mobiliza as coisas. Às vezes é algo que traz um efeito muito profundo. Então, eu estou tentando puxar um pouquinho essa abordagem e existem
é claro, várias outras pesquisas a respeito desse assunto, que tem um foco muito parecido. Hum, por exemplo, livros que falam a respeito disso, livros dos Estados Unidos que mostram como as indústrias elas usam as relações públicas para, de uma certa forma, é, aumentar essa comunicação e trazer um pouco mais de engajamento. Alguém tem alguma pergunta? E o resultado é que esse conceito desse ambiente, ele acaba mudando também. Um outro estudioso, ele examinou a forma como que isso pode mudar diferentes grupos baseados em gênero, orientação sexual, e destaca a capacidade, como que isso pode facilitar também, até mesmo a justiça, trazer um pouquinho essa igualdade. Então, se eles afirmam, por exemplo, a ideia de promoção ou da integração de novos tipos de consumo, então existe um engajamento político e é preciso trazer esse reconhecimento. Temos também as intervenções empíricas, que traz um pouquinho a atenção aos mercados, a ideia do capitalismo, onde existem essa teorização a respeito do feminismo, a forma como que o trabalho também tem aumentado, o trabalho crítico, o consumo de informações a respeito do consumo, todos esses dados que também ajudam a melhorar essa comunicação, é o que tem gerado esse fenômeno de, de direção para saber como que, aonde que nós vamos chegar. E focar nesse trabalho, nesse tipo de trabalho, e como que isso ele se engaja com a sociedade, nos ajuda a ver o quão profundo isso é. E, de certa forma, isso também acaba se tornando um pouquinho mais complicado. E isso faz com que nós vivamos em um espaço ambivalente, algo que deveria ser fluido, mas que está mudando. Essa característica é uma característica dos resultados dessa comunicação. Acho que isso é um pouquinho óbvio, porque você pode ter uma campanha que vai chegar a todas as pessoas, mas as pessoas elas vão responder de formas diferentes. Então você tem que tentar trazer isso para o tempo real, tentar pensar em tempo real, como é que isso vai afetar as pessoas e como que elas vão responder. Então você precisa melhorar essa comunicação. Então, não importa qual é o tipo de campanha que você quer fazer. Para trazer, então, essa abordagem, eu gostaria também de explorar, em particular, no que diz respeito às ideias de visibilidade e circulação. Eu vou mostrar para vocês. Posso compartilhar a tela? Sim, pode. Me desculpa, eu vou permitir aqui. Agora sim, pode compartilhar. Então, aqui nós temos as formas como que é, nós trazemos essa visibilidade. Então, eu e minha colega,
trazemos isso aqui para poder explicar um pouquinho melhor a respeito, de como que nós podemos melhorar a comunicação. Isso aqui nós estamos falando a respeito de um regime promocional de visibilidade, algo que já foi estabelecido, mas esse regime promocional de visibilidade, ele tem uma dinâmica bem específica. Eu vou tentar explicar brevemente esses componentes para vocês. Então, primeiro, essa ideia de visibilidade é uma ideia de reconhecimento onde as sociedades elas estão sendo vistas como uma forma de poder. Essa é uma dos motivos pelo qual nós discutimos por que que as pessoas elas querem estar lá nas mídias sociais, elas querem circulação, elas querem estar no Facebook, dizer para todo mundo as suas vidas. Existe um argumento implícito nisso, quando se diz respeito à visibilidade. O que é, para as pessoas é importante elas terem essa visibilidade, até como uma forma de trabalho. E essa ambivalência, ela está cooperando uma coisa com a outra. Também isso é visto como uma modalidade de visibilidade como transiente. Então, talvez você vai pensar que existe uma necessidade de consumo pelas organizações, de produzir constantemente uma nova forma de comunicação para que elas possam manter esse perfil e para continuar e para continuar tendo uma mentalidade como um alvo de consumo. E finalmente, também, isso é também um end goal, que descreve basicamente como é que o final, como é que você vai chegar a um ponto de atingir algo mais. Então, se você simplesmente diz que você apoia uma causa social, ou que você está mudando, que você está trazendo mudanças, então isso significa que você realmente tomou uma ação e que essa ação ela precisa ser vista como algo diferente. Essa é a ideia de visibilidade como end goal. Então, cada uma dessas modalidades, elas são caracterizadas pelos seus motivos. Então, um pode gerar o reconhecimento, que pode trazer, trazer afirmações, ou se você, por exemplo, existem vários desafios que você está tentando vencer, então você sabe que você tem esse reconhecimento, você quer esse reconhecimento, principalmente como um humano, isso é válido, mas o reconhecimento também precisa que exista um equilíbrio. Quando você é reconhecido e visto, isso também pode tornar você um alvo de coisas negativas. É claro que é importante que você esteja familiarizado com esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim. Agora, a visibilidade como um curso transiente é algo desejável, mas isso precisa ser constantemente, você precisa estar constantemente em busca. Existem várias formas e essa modalidade, ela nos relembra que existem coisas que podem também ser esquecidas. Por exemplo, coisas que você precisa também investir em algo mais sustentável, precisa ajudar o planeta a se manter salvo. Então, você precisa trazer de volta essas memórias, essas coisas que talvez as pessoas comecem a deixar de lado. Então, precisa trazer essa circulação e desafiar esse tipo de coisas que desapareceram, trazer, trazer de volta para o presente, coisas do passado também. É, e também a contribuição social, elas não nos relembra das coisas que estão erradas nesse tipo de contexto. Não diminuir
o poder desse tipo de modalidade. Agora, o Andy Gowell, ele mostra como que ter esse poder, especialmente no espaço digital, é onde existem vários tipos de sugestões. Precisamos pensar também nas afirmações políticas, nas formas de buscar os direitos, e precisa trazer uma significância para isso. E sem ter algo concreto por detrás disso, isso fica um pouquinho difícil. Então é preciso que existem algo realizado, algo que possa ser, que você possa trazer junto com essa força ideológica, com esse poder desafiador, trazer para que ela possa existir. Eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui, mas uma segunda dimensão que eu gostaria de falar a respeito, nesse contexto de circulação, é que a circulação é importante, especialmente numa sociedade onde as redes sociais elas são fundamentais para a comunicação e elas trazem um pouquinho desse poder. Essa promoção dessas práticas, essa circulação no mundo digital, plataformas, essa linguagem às vezes precisa ser ajustada. Por exemplo, o TikTok, ou antigamente o Twitter, e tudo isso foi mudando, e foi perdendo vários conteúdos, e algumas coisas foram reanimadas. E às vezes existe um filme que mostra como que houve essa manipulação. E nesse trabalho proporcional é algo muito ativo. E isso faz com que nós queremos trazer conteúdos para as mensagens, para os vídeos que nós compartilhamos, e isso gera reações. E essas reações, elas trazem atenção também, elas trazem essa conexão e que faz com que a comunicação ela se estenda. E isso faz com que exista também consequências com o passar do tempo. E todo o tempo, quando uma organização ela usa essas plataformas diferentes para promover a sua mensagem, nós podemos dizer talvez que existe até uma dinâmica política muito grande, que é a extensão dessas possibilidades de promoções das indústrias. Como que usar esses mecanismos de circulação, às vezes até se torna algo assustador com essas possibilidades. E pensando nessa perspectiva social, eles não são apenas vasos, ferramentas que estão transmitindo uma informação de um lugar para o outro. A escolha desses canais, ela também ajuda na estrutura, na forma como essas mensagens elas são distribuídas. E isso foca também na forma como que nós recebemos essas mensagens. Se nós temos as informações necessárias para pensar a respeito de algo. E isso consolida o poder da comunicação desses canais através das plataformas, que é a entrega de conteúdo em diferentes, talvez, camadas, e assim afetar a sociedade que nós estamos vivendo. E isso também, às vezes, acaba reforçando as desigualdades que nós temos. Agora, pensando um pouquinho nos algoritmos discriminatórios. Existe, então, talvez uma extração de um colonialismo. E a ambivalência, ela também chega na circulação, porque a promoção, ela também pode ser usada para obstruir a circulação, ou talvez interromper esse fluxo e redirecionar, né? Porque às vezes algo é interpretado de forma errada. Então, se nós pensarmos em exemplos óbvios, por exemplo, eles pararam os protestos do petróleo, os ativistas, talvez eles
escolheram uma forma mais pacífica de resolver o assunto, apenas para interromper essa narrativa de que a vida pode simplesmente continuar. E essas coisas, elas são interrupções da suavidade desse tecido social. Então, é preciso, talvez, reacessar o que está de fato acontecendo. Talvez reacessar a mensagem que nós estamos recebendo das organizações que estão sendo interrompidas através dessas atividades, como esse protesto do petróleo, e que afetou muitas organizações que trabalhavam com isso. Agora, outros tipos de organizações, elas tentam interromper essas comunicações indesejáveis que podem afetá-las. Alguns trabalhos existentes têm destacado bem isso. E esse tipo de mudanças, de coisas que podem mudar essas práticas de circulação, faz com que isso também mude também as plataformas de circulação. E isso, então eles dão um jeito de trazer essa comunicação para uma outra plataforma e assim continuar com essa comunicação. E trazer essa comunicação estendida para diferentes tempos e diferentes espaços. E esse poder, não, onde a sociedade ela traz essa intervenção como resultado dessa comunicação. E nessa atividade circulatória, algumas vozes elas passam a ser valiosas. E isso tem mudado constantemente. E existe também a abordagem que traz os direitos através da sociedade. Outra coisa que é importante dizer é que ela tem uma prática ambivalente. Ela oferece novas formas de ver e falar a respeito do mundo, à medida que também cala outras perspectivas. E nós temos que continuar perguntando quais são os aspectos eh, de, de quais vidas estão sendo privilegiadas, de quais vidas estão sendo vistas, à medida que a promoção tradicional, ela favorece as organizações, e embora elas também estejam, de certa forma, em um espaço ambivalente, porque elas estão contribuindo para a sociedade. E então o que acontece é ou a promoção nos junta ou ela nos divide. E como profissional, os profissionais, seja as organizações, seja o mercado digital, eles precisam reconhecer que o trabalho que eles estão fazendo, ele tem um efeito social, cultural, político. E como estudiosos, nós precisamos estar vigilantes sobre a forma como nós vamos é, passar essas mensagens também, nos comunicar. Agora eu quero falar um pouquinho mais, trazer é, um pouquinho a respeito do poder comunicativo. E o ponto que eu quero trazer é que não é apenas está mudando uma sociedade existente, mas esse conceito, essa ideia constitutiva de como que uma coisa está relacionada com a outra, é que esse poder comuni- constitutivo é uma infraestrutura não onde essa coletividade ela acaba eh, se juntando, se fundindo. E de uma perspectiva mais desafiadora, eu acho que isso tem, tem sido dito bastante nesse meio estudioso que nós temos. E, primeiramente,
algumas teorias a respeito do capitalismo, das políticas sociais, é, a inabilidade de fazer com que os governos eles passem essa forma de comunicação e realmente nos alimentem e nos deixem seguros, de uma forma que nós passemos a confiar nessa esfera política. E esse buraco que fica, que promete que nós teremos uma voz política, não como cidadãos, mas como consumidores, e esse espaço diferente de uma dessas pesquisas que existem é que o consumismo, no mercado em particular, é que essas esferas de atividades elas também se juntam. E nesse tipo de pensamento, essa ideia de humanitarismo, também na comunicação humanitária, uma das pesquisas, ela diz que você precisa ter um objeto de comunicação e que através da comunicação ele esteja constituído, que ele seja constituído através da comunicação. E definir essa comunicação humanitária, ela precisa ser uma força ativa e ter uma linguagem onde você convida o público a, a ajudar também. Então é algo que está ali, que precisa estar ali dentro, e é necessário saber também quais os cuidados que nós temos que tomar, quais as identidades, os relacionamentos, e fornecer o fundamento para que esses relacionamentos elas possam ter uma direção e serem utilizados de uma forma específica. Essa comunicação, ela constitui esse objetivo de humanitarismo e às vezes vai estar um pouquinho além das nossas vidas confortáveis, da nossa zona de conforto, mas em termos de diferenças e não de similaridades, ela traz essa mobilidade, essa mobilização. E nós, através desse tipo de comunicação, isso faz com que essa distância ela diminua. Essa ideia, então, de alteração constitucional entre o mundo humanitário e constitucional, ela fala a respeito do poder constitucional em si. Então, o que eu quero trazer aqui é que esse poder constitucional da promoção não é apenas uma intervenção, mas ela também traz lógicas que podem se tornar práticas. E através do sistema, da forma como esse trabalho ele foi promovido, como que isso também se tornou algo produtivo. E nessa parte dessa discussão, eu quero trazer um exemplo dessa ideia dessa promoção. A Gisela, eu não sei se, estou falando bastante aqui, eu não sei se as pessoas gostariam de fazer alguma pergunta antes de eu continuar. Acho que a Gisela desapareceu. Bom, então eu vou continuar. Se ninguém levantou a mão, acho que ainda não tem nenhuma pergunta. Então, nesse momento, eu vou compartilhar a tela novamente. Acho que isso vai fazer mais sentido agora. Então, falando a respeito dessas
fronteiras, né? E da promoção como fronteiras. Quando nós pensamos a respeito, por exemplo, num trabalho de um amigo lá na Europa, isso tem a ver com, isso tem a ver como algo que traz a humanidade até mesmo para um controle perigoso. Uma outra estudiosa, ela argumentou que esse tipo de trabalho de promoção, como fronteiras, pensando também na tecnologia, é como algo simbólico que desenvolve um significado que, que trabalha não apenas numa localização física dessas fronteiras, mas é importante entender a riqueza dessas fronteiras, se eles vão atuar, então, como algo que vai gerar essa comunicação. Estamos pensando também a respeito da integridade dessas fronteiras. O que é importante é que, quando nós pensamos a respeito de fronteiras, nós precisamos imaginar uma fronteira. E pensando nessa fronteira imaginária, ela é capaz de se mobilizar e se movimentar através do espaço. Então, nós imaginamos um espaço geográfico e nós precisamos facilitar essa movimentação para que ele possa sair desse espaço geográfico e passar a andar através do mundo. E assim continuar, por assim dizer. Isso apenas pode acontecer se o trabalho promocional ele estiver envolvido no trabalho, porque através desse trabalho tudo vai ser facilitado e promovido. Então, eu estou chamando a atenção ao fato de que as fronteiras elas só sobrevivem não apenas através da construção discursiva, mas também através do regime de visibilização e dos mecanismos de circulação que torna possível essas discussões a serem vistas e serem encaradas como uma forma de realidade que é alcançada através de um poder simbólico. Essa basicamente é a diferença entre a cultura, pensando na organização. Imagine uma organização tentando construir uma identidade, ela precisa construir uma narrativa, então nós precisamos é, trazer essa imagem para nossa mente e saber aonde que nós podemos construir esse relacionamento com eles. E não importa onde que vai ser, se vai ser em Londres, se vai ser em São Paulo. E trazer também essa promoção através das fronteiras, essas fronteiras abstratas, por assim dizer, e precisamos promover, então, esse trabalho através dessas fronteiras. Isso é realmente significativo em termos de poder e promoção. Então, promoção como fronteiras, elas tomam essa ideia simbólica de fronteira e ela transforma então isso em um poder, uma forma de comunicação através das fronteiras. Por exemplo, se nós imaginarmos essa campanha aqui, que foi de 2022, ela falava a respeito de controle de fronteiras, né, na Guatemala. Isso foi possível de ser visto através apenas de uma imagem.
Houve então uma circulação, era, o objetivo era atingir um público-alvo, sem transmitir um monte de informações, e ela ficou clara, a informação ela ficou clara, que era prevenir estratégias que poderiam levar a uma imigração ilegal. Então, aqui permitiu, então, que essa parte da imigração ela fosse descrita de forma bem sucedida, e eu estou usando aqui o termo imigração ilegal porque é como a forma como tem sido usada nos Estados Unidos, mas isso realmente mostrou a respeito do desastre que isso foi. E como que isso seria perigoso para aqueles que estavam tentando passar essas fronteiras. Isso cria um mundo onde todas as pessoas elas passam a ser responsáveis por aquela fronteira. A realidade é que nessas práticas de, de fronteiras humanas, é que essas fronteiras, elas de fato fa fazem com que a lei seja aplicada. E essa forma imaginária de fronteira, ela também pode ser vista de formas particulares. E isso faz com que exista uma visibilidade transiente através de uma lógica que reconhece e, e que pode ser aplicada em locais diferentes, podem ser consolidadas em diferentes práticas e trazer essa ideia de fronteira como uma realidade, tanto no espaço privado quanto no espaço público. E à medida que essas jornadas elas são construídas através das fronteiras, é, é possível também enxergar como que isso poderia prejudicar as pessoas que estão atravessando essas fronteiras. E essa lógica de visibilidade e circulação, quando elas estão combinadas, isso ajuda com que exista uma circulação do material. Agora, o segundo elemento da, da fronteira, que é a fronteira constitutiva, ela pode ser vista nesse segundo exemplo. Desculpe pela não tradução do material, mas esse aqui é um site australiano e o objetivo aqui é que mostrar que o trabalho que a fronteira ela tem é de promover agências e empresas de tecnologia e também apoiar o material e apoiar também as fronteiras materiais e articular diferentes regimes e narrativas para justificar os seus papéis. Aqui nós vemos, por exemplo, a força da fronteira australiana e nós vemos que existe uma administração ali por detrás. As fronteiras elas excluem apenas aqueles que são contra a lei, que precisam ser detentos, detidos, e por causa e porque essa força e esse poder eles estão totalmente relacionados com a fronteira física, isso permite essa promoção da fronteira, ela permite com que ela própria esteja alinhada com essa narrativa. E a narrativa aqui, ela constitui essa fronteira de uma forma específica que mostra a legitimidade da, da força, da força policial na fronteira, de forma que essa força policial da fronteira, ela se torna um poder ali e faz com que ela aceite apenas os imigrantes legais. E pensando nessas tarefas, essas práticas mostram, por exemplo, no último ano, que apenas
que quando dois refugiados eles tentaram passar essa fronteira, eles foram presos, de forma que a ideia é que essa força ela faça com que as pessoas elas passem a utilizar apenas os meios legais. E isso contribui para essa realidade. O objetivo, então, é que isso sirva como uma constituição da própria fronteira, como a fronteira imaginária. Então, a visibilidade dessa, dessa fronteira imaginária também precisa ser algo normalizado. E dessa forma não haverá desculpas que vão trazer desafios para essa realidade e que vão resolver os problemas, mas, além de tudo, ainda vai colocar todas as coisas em ordem. Essas narrativas, quando elas não são circulatórias, elas acabam tornando algo como excluído. E esse desespero, quando existe uma visibilidade, quando algo é reconhecido, como um último exemplo, essa ideia de promoção através das fronteiras é a forma como essas ideias elas são traduzidas e utilizadas como um instrumento de promoção em si mesmas. E o trabalho que elas têm como ferramentas em outros espaços, por exemplo, no Reino Unido, é geralmente utilizado como formas de promoção e ainda continuam sendo utilizados. Ainda continua também sendo algo em discussão. E existem algumas narrações terríveis a respeito disso. Isso é, na verdade, um assunto de discussão contínua no Reino Unido. Nós só podemos fazer as nossas fronteiras fortes quando existe diferentes formas de força. Quando nós pensamos na imigração ilegal, é uma pessoa que faz isso, ela tem todos os seus direitos removidos. E quando alguém faz isso, ela pensa nisso apenas como uma forma de sobrevivência. E talvez uma lei internacional ela precisa ser promovida. Então, a ideia, talvez eles afirmem que eles fazem essas afirmações de que eles precisam chegar, mas eles tentam impor, então, esses direitos de poder ir para através de uma fronteira, e esse espaço, ele então fica limitado. Mas quando nós pensamos na evidência de que o governo está realmente tentando acabar com esses problemas e que ele parece que está também tentando acabar também com os trabalhos. E quando nós pensamos aqui, nós vemos essa campanha através da mídia, é realmente algo que é usado para promover a ideia de usado para promover um governo forte. Então, talvez não é necessariamente quando nós pensamos na fronteira imaginária, o que nós precisamos fazer é pensar que isso aqui esse tipo de promoção, ele faz com que o governo pareça algo forte. E num contexto político como nos Estados Unidos, então existe uma promessa de legalidade. E aí existe, então, essa fronteira simbólica que é constituída only através da visibilidade da circulação. E isso pode constituir, então, um governo que é elegível. E isso faz com que esse governo
seja escolhido. Esse conceito promocional, ele pode ser estabelecido em diferentes lugares. E isso tudo depende do propósito que a pessoa tem. Então, esse material específico ele vai ser desenvolvido de uma forma específica. Deixa eu só parar aqui de compartilhar, mas só para concluir, a análise do relacionamento, dessa relação entre fronteiras e, e comunicação, é apenas para mostrar esse espaço, essa visibilidade, esse poder da visibilidade. E pensem também a respeito da ambivalência, da promoção da lógica. E isso nos ajuda a entender como que essas fronteiras, elas nunca são resolvidas. A Constituição é sempre frágil. Agora, o que eu tô pensando é porque isso também, esses componentes, eles são realmente frágeis. Então, a natureza da promoção, ela é frágil. E ela é algo que está propensa a questionamentos. Então, só para resumir, primeiramente, o reconhecimento na fronteira é importante. A fronteira precisa ser entendida como um espaço que não pode ser ultrapassado, mas o reconhecimento mostra que aquilo existe. Agora, o transente é algo que nunca pode ser corrigido. E isso foge um pouquinho da definição através de diferentes formas e canais, materiais, e similarmente, agora, ainda aqueles que estão na fronteira transiente, que é a fronteira desejável, embora sejam sempre frágeis, essa, por exemplo, no Reino Unido, essa imigração ilegal, ela realmente afeta a forma como o governo quer ser visto como algo forte. Agora, para produzir essas fronteiras de uma forma onde a visibilidade tenha um end goal, esses esforços para promover essas fronteiras precisam ser algo bem performado, precisa ser algo que tenha uma boa circulação, não necessariamente algo democrático. Não tem como ter uma justificativa ilegal, porque usar as fronteiras como uma forma de promoção, isso traz também esse reconhecimento trazido pela imigração e mostra como que a vida dessas pessoas vão ser. Pensando um pouquinho na imaginação, eu- como que as pessoas gostariam, de como as pessoas gostariam. Mas esse exemplo das fronteiras é apenas uma ideia de como o trabalho promocional tem a capacidade não apenas de estruturar ou refletir o mundo que nós estamos vivendo, mas também de constituir este mundo através de uma promoção lógica e como que isso traz consequências. Então, através de uma perspectiva sociocultural, conforme nós falamos no começo, esse artigo, ele mostra a conexão entre as organizações e a sociedade por insistir que o poder constitucional, ele está totalmente conectado a quem eles são, como que eles se comunicam, como que eles promovem a sua comunicação e como que isso é criado em um processo e qual é o efeito que isso tem na sociedade. Ainda, ainda é importante, precisamos voltar ao começo do que é promoção. A promoção, ela pode ser usada por qualquer um, mas também
ONGs, né, podem usar. Todos nós nos comunicamos, e quando nós nos comunicamos, nós precisamos fazer isso através de um ponto de vista. Nós nos precisamos sentir o mundo de forma moral, política, o que é moralmente aceito, e por destacar a realidade desse poder como um- uma comunicação, é, talvez até mesmo para gerar esse consumo, reconhecendo essa legitimidade da comunicação, todas essas palavras que promovem e permitem que elas sejam visíveis, também nos relembra que esse poder que nós temos, talvez eles precisam ser conduzidos com muito cuidado. E como estudiosos e professores, nós precisamos levar isso em consideração. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que não tenha sido muito longo. E se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado, foi ótimo. Eu enviei para você uma mensagem através do chat. Você acha que é possível? Ah, colocar os nomes. Se você poderia colocar os nomes dos atores que você mencionou, para que a gente possa também complementar a nossa discussão, talvez, e dar uma pesquisada nesses artigos que você mencionou, das pessoas que compartilharam essas ideias semelhantes. Eu consigo escrever lá diretamente, né? Sim. Bom, tem também uma pergunta aqui no chat que está em português. So if you can, se você puder responder, a gente pode traduzir para você. Em sua opinião, qual é o papel da religião no maniquismo e na relação entre o bem e o mal? Aquilo que é certo ou errado e como isso pode influenciar na votação de um projeto de lei, por exemplo? É muito importante aqui no Brasil, porque na verdade isso tem ocorrido muito aqui no Brasil. Nós temos algumas estatísticas, temos, por exemplo, o que nós chamamos de igrejas ou locais de adoração, escolas ou equipamentos culturais. Olha, é bem interessante mesmo. Eu vou colocar depois os nomes, mas acho que é um pouquinho difícil o papel da religião, porque a religião é uma instituição social e é presente na sociedade. E à medida que é uma instituição, ela também está vulnerável ao poder ou às dinâmicas do poder, como todas as instituições estão. Nós vemos isso frequentemente, vimos isso no passado, através de muitos tipos de religiões. A religião é algo diferente para
ser encarado, se nós pensarmos como uma instituição, ou se você preferir, como uma constituição, mas ela tem o seu próprio termo de poder. Se nós pensarmos na religião como uma instituição, e as pessoas que escreveram a respeito da herança comunicativa, eles são muito bons em comunicação. Qualquer organização que não, mesmo que não tenha uma religião no seu título, elas conseguem gerar lealdade, elas conseguem manter as pessoas do seu lado. E eu acredito que, eu penso que isso, isso causa uma legitimidade, como um espaço onde eles podem influenciar a forma como as pessoas podem pensar em diferentes aspectos da sociedade. Por exemplo, se você quer que as pessoas votem no Reino Unido, então talvez eles vão usar as igrejas para poder incentivar as pessoas a votar. E dito isso, o problema da religião é que toda posição cívica elas podem ser influenciada por suas crenças. E isso acaba também se tornando um espaço limitado e traz um discurso deliberativo, não tão deliberativo. Eu acho que as instituições religiosas, elas têm os seus propósitos, mas eu acredito que, como toda instituição, elas são limitadas. E, de certa forma, também assumem, por exemplo, não é só porque a escola é chamada de escola que é um espaço deliberativo. Todas esses espaços institucionais, eles são formados pela intenção daqueles que regulam esses espaços. E eu acho que um dos desafios que nós temos quando nós pensamos na promoção é que essas regulamentações, elas são geralmente expressas como se fossem uma ideia excelente, então você não consegue testar elas. Então, nenhuma instituição, eu acredito que esteja livre do poder. Isso faz com que a promoção ela traga também um pensamento um pouco mais crítico. E acho que isso, de fato, é o que deveria ser feito antes de qualquer coisa. Refletir um pouquinho mais a respeito desses lados específicos, pelo menos essa é a minha perspectiva. Nós temos esse mesmo tipo de dinâmica. Mas quando nós pensamos nesse equilíbrio entre as instituições e a participação, e pensar nesse âmbito da religião, isso levanta perguntas também políticas. E esse é apenas um exemplo. Acho que nada pode ser tão sedutivo, porque isso pode ser muito perigoso. É verdade. Se tem alguma coisa a mais que você gostaria de adicionar antes de nós fecharmos a reunião? Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, from, da professora Tânia Hoff, pensando como que você pensa a respeito da apropriação, da promoção em outras áreas e da necessidade do pensamento crítico, da informação, do uso político da promoção. O que que você tem para falar a respeito disso? A promoção cultural tem sido apropriada pela religião e, e também por certos partidos políticos no Brasil. Como que você vê essa apropriação
para outras áreas da sociedade e a necessidade de pensamento crítico em termos desse cenário da informação e esse uso político da promoção. Eu não acredito que a promoção cultural, ela seja exigida por alguma área específica da sociedade. Esse- uma das razões pelas quais a promoção ela tem se tornado tão persuasiva é que ela está aberta a todo mundo. E a visibilidade, a circulação, que inclui lógicas, as lógicas que são produzidas pelo público, não são, não são exatamente conceitos específicos que são dominados por alguém. Qualquer um pode. Qualquer um pode persuadir. Talvez até precise persuadir. E isso leva a algo que é um pouquinho mais amplo, mas a dificuldade é que não é a promoção exatamente. Não, não sei se é essa a pergunta, mas é como que diferentes grupos eles podem utilizar essa promoção. Então, se a gente pensar na topografia, é preciso pensar o que aquela determinada topografia ela tem como herança. A ideia principal é que toda a sociedade ela tenha uma igualdade. Talvez a maioria dessas pessoas dessa sociedade, até mesmo a capacidade e as habilidades para promoção, que essas habilidades elas possam tornar as pessoas preparadas para ter essas discussões. Não sei se foi uma resposta muito satisfatória. É uma pergunta mesmo muito, muito difícil, porque o uso dessa informação, principalmente durante o governo anterior, com essa informação, esse cenário da informação, acho que está bem ruim. Pensando no mercado digital também, perguntar para eles como que eles se sentem, como é que eles estão usando a inteligência artificial, como é que eles se sentem em relação ao potencial que isso tem, como que isso pode ser baseado nessa informação, mas a, a nossa responsabilidade é falar a respeito dessa informação e ensinar as pessoas a respeito dessa informação. Talvez eles possam se tornar mais forte, mas eles não apenas direcionados pela lógica, eles são direcionados pela lógica de tornar algo visível. Então, na verdade, isso não é apenas uma promoção, isso traz também um perigo. O Jason Cabana, ele está muito interessado nisso. Eu vou incluir também essa informação. E só para terminar, você pode falar um pouquinho do, do handbook que você vai lançar muito em breve? Bom, a ideia era que fosse liberado em novembro. É um livro sobre comunicação. Fala um pouquinho sobre a comunicação da sociedade e, e como você disse, a ideia é que o público também contribua para que esse livro ele traga de forma global essa promoção cultural em diferentes lugares e diferentes atividades e trazer o máximo de perspectivas possíveis. São todas muito fantásticas. Falo um pouquinho do Brasil, de Bangladesh, a Índia, o Reino Unido, a Austrália. Bom, tem Filipinas, Indonésia. É realmente uma ampla, um amplo leque
e como que existe essas diversidades na forma como nós entendemos a promoção. Então, eu espero que isso amplie essa ideia de trabalho promocional. Tentar sair um pouquinho de práticas específicas, que ser, por exemplo, YouTube ou outros tipos de vídeos, mas que toda forma de comunicação seja uma oportunidade para um ato de comunicação, que facilita a comunicação para aqueles que precisem e que facilite a comunicação mesmo para aqueles que já têm algum tipo de poder. Porque toda a comunicação envolve um certo tipo de persuasão. É para trazer um momento de persuasão nesse espaço, aonde que nós possamos ver o poder que isso está gerando através desse ato e que possa também ter uma fundação estável. Essa é a ideia de trazer um pouquinho a respeito dessas fronteiras promocionais. Bom, essa aula foi incrível. Muito obrigado por todos vocês por estarem aqui conosco. Eu espero que vocês tenham um excelente ano de 2024 e que vocês também consigam esse handbook, que isso possa ajudar vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês por terem me ouvido.